Ok. Assobiado está. Eu acho que essa melodia é de um filme, é tema de um filme, eu não lembro agora. Mas é uma dessas mega produções aí de Hollywood da década de 50, 60, eu acho, não sei. Mas hoje são 31 de maio, último dia do mês. Maio é mês de 31, certo? Amanhã primeiro. Hoje tem um jogo do Brasil. O Brasil joga contra o Panamá, time que está invadido, dominado pelos Estados Unidos. Panamá é onde tem um canal, onde os chineses estavam estabelecidos ali, eu não sei como é que ficou, certo? Mas os chineses fizeram investimentos pesados ali na distração dos democratas estadunidenses, certo? Aí o Trump chegou e jogou tudo para cima, fez barata voa. E havia contrato dos chineses com os panamaenses ali, com o governo do Panamá, tá certo? E o Trump disse, não, não, não pode desfazer, não, 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 não. Ei, China, pode cair fora. Não, não, não tem isso, não. E eu não sei como é que está aquela confusão lá, rapaz. Sei que os panamaenses vêm ao Brasil hoje, eu acho que lá pelas 17 horas, eu acho, eu não sei. A Globo vai transmitir. Já é o time do Lancelotti, aí o time que vai para a Copa, o time do Lancelotti. E não sei como é que vai ser isso aí, se vai ter surpresas, certo? É preciso combinar com os russos, né? Mas assim, o Lancelotti é tido, ele sendo italiano, a Itália não foi para a Copa, é um time de retranca. Mas o Ancelotti ele joga com quatro atacantes na frente, certo? Então ele não pode ser time de retranca. Seria time de retranca se ele jogasse tipo assim, 3-4, certo? 3-4-3, tá certo? Fortalecendo ali o meio de campo e obrigando os ali três zagueiros e dois pontas que descem, vão e sobem, certo? Obrigando também. Hoje o futebol ele tá assim. Antigamente as camisas elas tinham assim uma relação com a posição dos jogadores, tá certo? Quem jogava pela ponta direita era o 7, quem jogava na frente era o 9, certo? O 11 era quem jogava pela esquerda, tá certo? Aí tinha o 8, tinha o 6 que vinha ali pelo meio de campo, tá certo? O 4 era o zagueirão, tá certo? Hoje eu não tenho mais isso, sabe? Eu acho que hoje teve uma equipe de futebol, não sei se foi na Copa de 74. Os holandeses surgiram no mundo com o carrossel holandês, certo? Eles atacavam feito matilha de cães, certo? Corriam para a esquerda, corriam para a direita, corriam para frente, corriam para trás, tá certo? Todo mundo marcando todo mundo atacando, sabe? Era um jogo sob pressão. Mas nem mesmo assim eu acho que eles conseguiram êxito, sabe, com essa forma, com essa tática de jogo, sabe, com essa tática de ataque, não sei. Pois é. E eu estou aqui querendo, sabe, produzir esse texto, sabe, mas estou enrolado, estou sem café, deixei de tomar café de manhã cedo, quando vinha para cá. Primeiro eu ia para a cozinha, aí lá eu fazia um cafezão, tá certo? E já comi alguma coisa também, só que havia pressão no intestino, rapaz, aí eu vinha para cá, sabe, já atrasado e ansioso, sabe, numa ansiedade da porra. E agora eu me levanto, sabe? Já vou logo ligando aqui o notebook, sabe? Já vou tentando fazer o vídeo. Mas eu preciso de um roteiro, rapaz, sabe? Hoje de madrugada me veio o algoritmo, aliás, desde ontem, certo? Desde ontem, quando me recolhi, eu fico assistindo documentários, certo? Eu não gosto de assistir filmes porque eu fico de olhos fechados e com aquela máscara de olhos, não sei como é que chama aquela máscara de olhos. Máscara de olhos, acho que não é máscara de olhos, não sei como é que chama. Um tapa-olho aí que tem, sabe? Que eu adquiri, tá com um elástico fraco já, mas não tem problema não. Aí o seguinte, aí fico ouvindo, sabe, o Smart TV, tá certo?
E para filme não dá para assistir filme porque se é um filme novo não dá para você ficar só ouvindo ali, sabe, ali o áudio, sabe, mas não travar relação com as cenas. Já nos documentários que eu assisto são documentários de IA, sabe, onde quem produz joga a IA, sabe, diante de textos aí, sabe, diante de um tema, sabe, e a IA se vira, sabe, e ele aciona um áudio, tá certo? Em cima do texto montado e cola uns visuais, tá certo? Umas fotos, sabe? E por vezes trechos, frames, sabe? Frames em movimento. Frame é foto, certo? E é isso. Enfim, usam texto, usam filmes, certo? Cortes de filmes, sabe? Mas só que não corresponde, sabe? Não sei, eles não estavam lá filmando, rapaz, quando os episódios, quando os fatos estavam acontecendo, tá certo? E esses documentários são sobre a Segunda Guerra, sabe? Sempre tem uma novidade. Ontem eu assisti um documentário sobre o cerco de Petrogrado, depois de Leningrado, mas assisti antes um documentário sobre a própria Revolução Bolchevique, tá certo? Onde falava de Lenin, sabe? Falava do Trotsky, que era o comandante militar do Exército Vermelho que enfrentava o Exército Branco, tá certo? O nome do cara como é que chamava o cara que porque foi o seguinte, o imperador russo, sabe, entregou os pontos, sabe, renunciou ao mandato, tá certo? E aí aparece um cara, Zelensky, qualquer coisa assim, tá certo? E aí se instalou uma guerra civil na Rússia ali, sabe? E aparece ali então as forças que enfrentam quem estava com o poder na mão, quem pegou, sabe, o cetro que o imperador jogou pro ar, tá certo? Alguém pulou, tá certo? Igual como quem pega aquele buquê de rosa da noiva que casa, sabe? E eu só sei que quem pegou tentou segurar o poder, tá certo? E eram forças conservadoras, forças de direita, tá certo? E ali Lenin viu a oportunidade, sabe, de embarcar o socialismo, tá certo? E organizou a força bolchevique, aí que aparece a força bolchevique, tá certo? Que vai enfrentar os mencheviques. Eu acho que os mencheviques eram os partidários conservadores, eu acho, não estou bem certo. E ao lado de Lenin aparece Trotsky, mas aparece também o Stalin, certo? O Joseph Stalin, tá certo? O cagão. Ele pegou, rapaz, depois que o Lenin, sabe, teve um acesso de AV6 aí, tá certo? Teve vários ataques, ataques neurológicos, sabe? E bateu fofo, tá certo? E bateu o pino, tá certo? Aí o Stalin se apresentou, o Stalin foi esperto, sabe? Dentro do Partido Comunista ele se instalou como sendo o secretário, sabe? O secretário-geral, tá certo? E o texto do documentário diz que quem ocupa o cargo de secretário-geral, tá certo? É como quem aqui no judiciário, quem ocupa o cargo de vice, vem se tornar presidente do tribunal, tá certo? Assim é, por exemplo, no Supremo, assim é nos tribunais estaduais, nos tribunais regionais, tá certo? De um modo geral, lá no TSE, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, acontece a mesma coisa, tá certo? Hoje o presidente é o Cássio Nunes Marques, certo? Daqui a 2 anos depois vai assumir o André Mendonça, tá certo? Que é o vice, tá certo? E eu só sei dizer que o Stalin, rapaz, se atracou no cargo de secretário-geral, tá certo? E o Lenin bateu o pino e ele pulou assim, disse, agora é comigo. Aí o Stalin, aí o, como é que chama o cara, o Trotsky disse, ei, rapaz, também eu quero. Não, pera lá, bora discutir, bora fazer uma assembleia. Aí o Stalin disse, uma porra, caralho, vai, pula de banda aí, rapaz, sabe? Aí sei que antes do Lenin morrer, sabe, eles mandaram o Trotsky lá para os Urais, tá certo? Eu acho que foi para os Urais, eu não sei, mandaram, sabe?
Diz que catar, matar fazão, tá certo? E o Trotsky aceitou, rapaz, sabe, esse exílio aí, tá certo? Porra. Aí o caminho ficou aberto, né, pro Stalin, tá certo? Rapaz, eu não sei, rapaz, olha. E veja que depois formando a União Soviética, tá certo? Ali com os países ali da região, da Ásia ali, tá certo? Incluindo inclusive a Ucrânia, sabe? E a Polônia e não sei mais o quê. Rapaz, aí o seguinte, restavam os grandes pica-grossas da Europa, tipo a Alemanha, a França e a Inglaterra, tá certo? Que eram os maiorais e eram os caras, os interlocutores do Stalin, tá certo? Aí, aí, sabe, souberam aí, sabe, que Hitler, sabe, estava aí, sabe, colocando as mangas de fora, tá certo? Estava construindo armas, estava, sabe, aí, sabe, demonstrando, sabe, que ele ia chegar junto e aí sabe, e o Hitler era anticomunista, tá certo? E veja que em 17, ali, sabe, os russos se organizaram para fazer a Revolução Bolchevique e o Hitler ficou de olho, tá certo? Então ele sabia, quando ele assumiu o poder em 33, ele estava sabendo que a União Soviética seria o inimigo, sabe, a combater, o inimigo a derrotar, rapaz, sabe? Porra. Aí eu só sei que o Stalin estava lá, o Hitler estava aqui, rapaz, e os dois mandaram representantes diplomáticos, é o Ribbentrop, Ribbentrop e como é que chama aquele cara? O Molotov, certo? Eram dois diplomatas. Esses caras aí, sabe, na diplomacia, subscreveram aí um termo, sabe, um acordo de não ataque, sabe, um termo aí, sabe, de nenhum atacar o outro, tá certo, entre a Alemanha e a União Soviética, tá certo. A essa altura, a União Soviética já estava reconhecida como um Estado, né, um Estado de repúblicas, uma federação de repúblicas. Rapaz, eu só sei dizer que estava o Hitler lá, estava o Stalin aqui, rapaz, aí não prestou, tá certo? Aí o Hitler, sabe, pulou de banda, pegou uma parte logo da Polônia e estava acertado que se o Hitler pegasse uma parte da Polônia, a outra parte seria da União Soviética, e assim fizeram, rapaz, partiram a Polônia no meio, tá certo? E com essa ocupação da Polônia, com essa invasão da Polônia, sabe, a Segunda Guerra, sabe, se delineou, tá certo? Aí, rapaz, o passo seguinte foi o Hitler, sabe, se apoderar de outros países ali ao redor, tipo Bélgica, tipo, não sei se é a Holanda, eu não sei, rapaz. Sei que ele estava precisando de dinheiro, já tinha lido alguma coisa a respeito disso, tá certo? E ele então ia, rapaz, se apoderava do cofre forte, sabe, do ouro desses países que ele ocupava, rapaz, a Bélgica no meio, tá certo? Um outro que ele ocupou, rapaz, foi a França, vê se pode, rapaz, sabe? Ele ocupou a França, derrotou a França, rapaz, porra, aí fudeu, rapaz, a França de Napoleão, rapaz, porra. E o passo seguinte, rapaz, era cair em cima dos ingleses ali, rapaz, na ilha, mas aí tinha o Atlântico Norte no meio, rapaz, sabe? Aí ele disse, então eu vou atacar a Rússia, sabe? Então eu vou atacar a Rússia, rapaz, sabe? Foi o que ele fez, mandou 3 milhões de soldados, rapaz, na direção de Moscou, vê se pode. Aí, bicho, eu vou te contar, foi foda. Aí veja, eu fiquei me detendo com essas coisas aí, quando já são 14 minutos de vídeo, e aqui o Smart me diz que eu tenho mais 16 minutos de espaço aqui, tá certo? Então vou fazer mais 5 minutos aqui de vídeo e vou encerrar, rapaz, sabe? Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo de Molotov, tá certo? Só para dar um título e me possibilitar o encerramento desse vídeo, tá certo? Mas eu vou falar mais uma coisa para dizer, rapaz, que não tem novidade nenhuma, rapaz, sabe, no comportamento desses seres humanos. Hoje, num documentário que eu assisti, falava do Tucídides, certo? E o Tucídides foi um general, lutou, fez a guerra do Peloponeso por Atenas, tá certo? Mas ele era um cara letrado e documentou, sabe, as coisas ao redor, inclusive as guerras e o que ele observava, sabe, ao redor. E na época a porrada era entre Atenas, era no mundo grego, tá certo? O documentário diz assim, rapaz, olha que
Aí, sabe, a guerra ela pode vir de fora para dentro, tá certo? Mas ela pode se dar dentro do próprio território. E veja que ali na Magna Grécia, sabe, ali o território da Grécia, onde havia ali, sabe, várias cidades e cada cidade era um reino, tá certo? Havia Esparta e havia Atenas, mas havia Tebas, certo? E havia Macedônia por ali, tá certo? O fato foi que ali na Grécia, sabe, ali, sabe, servindo de espelho para o que se enxergou na Europa, onde tinha a União Soviética, a Alemanha, a França e a Inglaterra, no tempo dos gregos antigos, ali pelo século IV, rapaz, estavam lá, sabe, espartanos e atenienses